informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o programa desta terça-feira, 23 de setembro de 2025. Ao longo do programa hoje, nós vamos trazer os seguintes destaques. O Brasil apresenta propostas de investimentos para a recuperação de pastagens. Seguro Rural pode receber recursos do crédito agrícola. O Brasil produz o equivalente a 305 ovos de galinha por habitantes. E vamos falar também que entidades lançam manifesto pelo agro e defendem investimento em logística. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Chegando com a previsão do tempo para o estado de Mato Grosso do Sul, que deverá ter um dia de sol com algumas nuvens em grande parte do estado. As temperaturas máximas devem variar entre 30 e 33 graus, com mínimas entre 18 e 22 graus. Não há previsão de chuvas significativas para o estado, mas a umidade relativa do ar ficará ainda abaixo do que poderia estar, principalmente depois de ter chovido ontem em algumas regiões aqui do estado. Em Dourados, o dia será de sol com algumas nuvens, as temperaturas devem variar entre 11 e 27 graus, não há previsão de chuvas e a umidade relativa do ar está em níveis satisfatórios depois do volume de chuvas que caiu na região no dia de ontem. Lá em Nova Andradina, o dia será de sol com algumas nuvens, temperaturas que devem variar entre 15 e 29 graus e também sem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar está entre 56% e 65%, portanto, uma umidade em níveis ideais. Olha, as informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta. Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. Os preços futuros do minério de ferro avançaram com o aumento da produção de aço em alto forno e em meio à crescente demanda por materiais de construção antes dos feriados do Dia Nacional da China. O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China subiu a 0,37% para 808,5 ienes, ou 113,65 dólares a tonelada. O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Singapura ficou estável em 105 dólares a tonelada. A produção combinada de metais quentes, um indicador de demanda do minério de ferro, também cresceu 0,2% em relação à mesma semana anterior, 2,41 milhões de toneladas por dia. Já o estado de Mato Grosso do Sul mantém padrão de estabilidade nas suas cotações agropecuárias, tendo a arroba do boi gordo hoje a R$ 328,43, enquanto a vaca gorda em média no estado é comercializada a R$ 308,72 por arroba. As cotações no setor de grãos hoje apresentam os seguintes números. A saca de soja em média aqui no estado é comercializada a R$ 128,21 e o milho no mercado físico é comercializado a R$ 52,37 a saca. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. 3 associações de produtores divulgaram um manifesto em defesa do agronegócio brasileiro. O documento assinado pela Associação Brasileira de Produtores do Algodão, Abrapa, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, e a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, defende que a logística deixe de ser um gargalo para se transformar em um pilar de competitividade e de crescimento para o país. As reivindicações são fruto das discussões promovidas durante o primeiro Fórum de Geopolítica e Logística realizado em Brasília no dia 10 de setembro e destacam que, apesar de o Brasil ter se consolidado como potência agrícola, os entraves logísticos comprometem prazos, elevam custos e reduzem a competitividade frente a concorrentes internacionais que contam com infraestrutura mais moderna. Além disso, apontam que o déficit de armazéns e o alto custo do Brasil pressionam o produtor e limitam a geração de valor. No texto, as entidades cobram a implementação de políticas de Estado voltadas para os seguintes temas: rodovias seguras, ferrovias integradas e funcionais, hidrovias navegáveis, portos modernos e menos burocráticos, ampliação da capacidade de armazenagem, o fornecimento estável de energia elétrica para sustentar a produção e a agroindústria. Para associações, não há mais espaço para adiar investimentos que devam ser estruturantes. Eles afirmam que investir em logística significa não apenas dar melhores condições ao setor produtivo, mas também garantir soberania alimentar, geração de emprego e fortalecimento da economia nacional. A logística é a chave e ela precisa girar com o esforço conjunto de produtores, governo, reguladores, financiadores e a sociedade, argumentam, então, portanto, os representantes das associações. Olha, a produção de ovos de galinha manteve uma trajetória de crescimento no Brasil e alcançou 5,4 milhões de dúzias em 2024. É o novo recorde de uma série histórica iniciada 5 décadas antes, em 1974. As conclusões são de que uma pesquisa divulgada pelo IBGE trata-se de PPM, ou seja, Pesquisa da Pecuária Municipal. Em um cenário hipotético, se a produção das galinhas fosse dividida pela população brasileira, cada pessoa ficaria com cerca de 305 ovos para si em 2024. O número de habitantes foi estimado pelo IBGE em 212 milhões de brasileiros no dia 1º de julho do ano passado. Ao chegar a 5,4 bilhões de dúzias, a produção de ovos cresceu 8,6% ante a 2023, que foi de 5 bilhões de dúzia. A atividade vem em crescimento contínuo desde 1999, apontou o Instituto. O IBGE analisa tanto a produção de ovos voltada para o consumo humano, quanto a destinada à geração de novos animais. Tem demanda para ambas as variáveis. Isso impulsiona o aumento, disse a Mariana Oliveira, que é analista da PPM. A pesquisadora do IBGE lembrou que o ovo é uma fonte de proteína tradicionalmente mais acessível do que a carne em termos de custo para a população. Os preços do produto para o consumidor final acumularam queda de 4,54% no Brasil no ano passado. Enquanto isso, as carnes tiveram alta de 20,84%. Esses dados são do Índice Oficial de Inflação, o IPCA também calculado pelo IBGE. No início de 2025, a carestia do ovo chamou a atenção dos consumidores. Os preços, contudo, mostraram alívio recentemente. A região sudeste é aquela com maior produção conforme a PPM. O volume local foi de 2,2 bilhões de dúzias em 2024, o equivalente a 40,4% do total do país. O Sul apareceu com 1,2 bilhão de dúzias. Entre os estados, a liderança fica com São Paulo, 1,3 bilhão de dúzias, Paraná, 517,3 milhões de dúzias e Minas Gerais, 514,3 milhões de dúzias vem na sequência. Quanto ao recorde considerado aos municípios, Santa Maria de Jetiba ocupa o topo do ranking com 346,6 milhões de dúzias produzidas em 2024. Basta
gastos em São Paulo permaneceu em segundo lugar, 270 milhões de dúzias. O efetivo nacional de galinhas voltadas à produção de ovos também cresceu em 2024. Foram 277,5 milhões de cabeças, um aumento de 6,8% ante 2023. A data de referência da contagem é o dia 31 de dezembro. Reduzir o crédito agrícola e realocar parte dos recursos do Tesouro para o seguro rural pode ser o caminho para mitigar as perdas crescentes da agricultura brasileira diante das mudanças climáticas. A proposta foi debatida na abertura do Seminário Técnico Nacional sobre Gestão de Riscos Agropecuários e Seguros Paramétricos, realizado na semana passada na sede da Sociedade Rural Brasileira, lá em São Paulo. A provocação partiu do assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, o Carlos Augustin, que ressaltou que os recursos são escassos, mas que o tema do seguro rural não pode mais ser protelado. Quanto custa a renegociação no Brasil e quanto custaria um seguro adequado? Os recursos são escassos, mas temos que ver onde ampliar. O crédito rural para o pequeno produtor é sagrado, mas para o grande não vai mudar nada. Será que precisamos de tudo isso para o crédito rural? Questionou. Atualmente estima-se que apenas 7,4% da área semeada na agricultura brasileira tenha seguro. O número foi apresentado pelo deputado federal Arnaldo Jardim, que lembrou que esse índice já chegou a 13%, mas vem caindo ano a ano. Ele ainda calculou que o volume de recursos destinados ao seguro rural na safra 25-26 deve cobrir milhões de hectares, a menor área assegurada em uma década, segundo ele. Por vídeo, a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, aqui de Mato Grosso do Sul, reforçou o papel do seguro para a saúde financeira do campo e das contas públicas. O seguro protege o produtor, mantendo sua capacidade de arcar com os compromissos e os custos da próxima safra. Também é importante para proteger as instituições financeiras e melhorar as finanças públicas, reduzindo gastos com renegociações. Apesar desses benefícios, o seguro é ainda pouco usado no Brasil, disse a senadora ao falar sobre o tema. A proposta de realocar parte dos recursos do crédito rural para o seguro também foi defendida pelo secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai. O governo federal está acompanhando a execução dos recursos. Será que os 15 bilhões que foram oferecidos estão sendo executados? Pela informação que recebi, 70% não está sendo executado. Será que não pode realocar esse recurso para o seguro rural? Disse então, portanto, o parlamentar. A proposta da subvenção agrícola a ser direcionada majoritariamente para o seguro rural, deixando o financiamento agrícola com a iniciativa privada, foi a posição definida pelo secretário de Política Agrícola do MAPA, Guilherme Campos. Se o dinheiro tem origem de recurso público, precisamos ter um olhar apropriado, afirmou, sugerindo a criação de uma proposta robusta com participação de estados e alinhada entre o executivo e legislativo, para que o seguro chegue efetivamente ao produtor. Campos também comentou os questionamentos sobre o Plano Safra, que, segundo ele, não tem alcançado o mesmo resultado de anos anteriores. Um dos entraves seria a taxa Selic mantida pelo Copom nesta semana em 15%, onde o Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento Agrícola da Agricultura Familiar, está performando bem. Tratores menores estão performando melhor que grandes máquinas. A expectativa é que o setor de investimento tenha um baque grande nesta safra, disse o secretário, ao comentar, então, portanto, a respeito deste tema. Já o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, apresentou lá em Santos, no interior de São Paulo, o programa Caminho Verde Brasil a representantes do Departamento de Relações Econômicas e Internacionais da China. A iniciativa busca atrair investimentos internacionais para recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em 10 anos. Os assessores especiais do MAPA, o Carlos Ernesto Agustin e Pedro Cunto, conduziram a apresentação. O programa já conta com 30,2 bilhões de reais obtidos por meio do Eco Invest Brasil para financiar a primeira fase e recuperar até 3 milhões de hectares de terras abandonadas ou pouco produtivas, informaram. Desse total, 3,5 bilhões de reais serão destinados à Amazônia, 3 bilhões de reais à Caatinga, 1,2 bilhão ao Pampa e 1,1 bilhão ao Pantanal. No encontro, realizado no prédio do Museu do Café, Agostinho apresentou 2 modelos de investimento. Um deles, o Equity, que prevê a aquisição de propriedades rurais selecionadas com agricultores brasileiros, com investidor estrangeiro como sócio minoritário. Recursos seriam aplicados na reestruturação do solo, aumento da produção com tecnologia e assistência técnica, e o outro modelo
é o barter, no qual o financiamento é pago com a parte da produção obtida nas terras recuperadas. Segundo o mapa, a comitiva chinesa demonstrou interesse nas propostas e fez questionamentos. Novas agendas serão marcadas para dar continuidade à negociação com a China, informou o Ministério. A reunião contou com presença de integrantes do Ministério da Fazenda, incluindo a embaixadora Tatiana Rossito, secretária de Assuntos Internacionais. O representante da autoridade portuária, o Wagner Gonçalves, apresentou a estrutura e os investimentos do Porto de Santos. Em seguida, os participantes fizeram uma visita técnica ao local para conhecer a movimentação do terminal, que é um dos maiores do mundo. De acordo com o mapa, o Caminho Verde Brasil cria condições para ampliar a produção de alimentos e biocombustíveis sem desmatar novas áreas. A iniciativa promove a segurança alimentar, apoia a transição energética e conserva o meio ambiente, reforçando a posição do Brasil na agenda global de desenvolvimento sustentável, é o que defendem. Os produtores que adquirirem ou que aderirem ao programa poderão obter crédito com juros abaixo do mercado em um dos 10 bancos vencedores do leilão, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, BTG, Itaú, Bradesco, Santander, Banco Votorantim, Rabobank e Safra. Para isso, será necessário assumir o compromisso de não desmatar novas áreas durante o financiamento e apresentar balanço anual de carbono, entre outras exigências. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, estamos colocando ponto final no programa de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência aqui na 92.1, agradecendo a todos por estar com a gente, então, portanto, e convidando a acompanhar conosco amanhã mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.